E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão de férias? Espero que tenham aproveitado. Eu tenho um diazinho mais de férias que vocês, então eu ainda estou de férias hoje, mas eu não ia deixar vocês abandonados, eu não ia deixar vocês sozinhos, né? Por isso vocês vão ter aula de história no período de aula de história hoje. Nada mudou, meus queridos e minhas queridas, e inclusive a entrega do nosso trabalho segue marcado para quinta-feira dessa semana. Né? Mas então aproveitem esse tempo, agradeçam ao professor ou à professora que estiver com vocês aí, agradeço eu já aqui de partida, né? Para que a gente possa trabalhar, enfim, assistir essa aula e que as coisas deem certo aí com vocês. E a gente vai continuar mais ou menos do ponto onde paramos antes do recesso. Vamos lá? Queridos, a gente vinha conversando sobre a expansão dos Estados Unidos durante o século XIX e eu tinha mostrado para vocês como aquelas 13 colônias foram avançando em direção ao oeste com uma política de ocupação daquele espaço e que esse avanço, né, não foi um avanço pacífico, né, foi um avanço que custou guerras, foi um avanço que levou em consideração uma série de expoliações, seja dos povos nativos, seja dos mexicanos, enfim, e que levou os americanos a chegarem à costa oeste e, mais importante do que isso, ocuparem esse espaço, né? Porque não adianta nada ser dono do terreno se você não ocupa. E como eles ocuparam, então acabava sendo deles de verdade. Né? E desde Nova York até São Francisco, eles tinham esse espaço deles. Claro que a descoberta do ouro na Califórnia em 48 ajudou bastante a consolidar essa propriedade. Bom, a partir daí, tem uma série de questionamentos e tensionamentos que vão aparecer com uma força cada vez maior. Conforme vocês lembram, né, queridas e queridos, a Constituição dos Estados Unidos, no momento em que ela foi feita em 1787, ela toma uma decisão que é a decisão de não falar a respeito da escravidão. A Constituição silencia, ela não diz nada a respeito disso. E, na medida em que isso acontece, a escravidão passa a ser um assunto de cada um dos estados. Cada estado decide por si, né? Não tem grandes questões a respeito disso. A ideia qual era? A ideia era principalmente um temor que os estados do sul, os estados escravocratas, tinham de que qualquer intromissão da União na questão da escravidão viesse a acabar com a maneira como eles viviam. A ideia de que a escravidão pudesse terminar a partir daí. A questão é, na medida em que os Estados Unidos estão crescendo, na medida em que eles estão se expandindo, essa situação começa a se tornar mais delicada, essa situação começa a se tornar mais difícil. Né? Por quê? Porque cada vez que novos estados começam a entrar na União, e aquelas 13 colônias originais vão virar 15, vão virar 20, vão virar 22 estados, na medida em que os estados vão entrando, o tensionamento vai ficando maior. Por quê? Porque cada estado que entra vai ser abolicionista ou vai ser escravocrata, como vai ser, a gente vai aceitar mais estados abolicionistas ou mais estados escravocratas, esse tensionamento vai ficando maior e vai trazendo a discussão à mesa. Essa questão da escravidão tem que ser uma discussão nacional, ela não pode ser regional. A gente não pode ter dentro de um mesmo país essa diferença. Essa questão precisa ser nacional porque os Estados Unidos já não são 13 colônias completamente separadas. Na medida em que houve, lá em 87, a opção por formar um país, certos vínculos são formados e a partir daí eles vão se tornando mais complexos, eles vão se tornando mais difíceis de se desfazer e uma definição tem que ser tomada sobre essa questão. Mais ainda, e a colonização do Oeste? A colonização do Oeste é um grande questionamento, porque aí há uma decisão a ser tomada. Os territórios novos, eles vão ser escravocratas ou eles vão ser abolicionistas? Então, quem decide isso? Se eles são territórios, se eles não são estados? Toda essa discussão, ela chega ao Congresso Nacional e ela vai, durante o século XIX, vai passar por uma série de questões, por uma série de empurrar com a barriga, ainda assim. Em 1820, então veja, lá no comecinho da expansão, foram firmados os acordos do Mississippi. Os acordos do Mississippi, eles proíbem a escravidão ao norte do paralelo 36 graus e 40 minutos. Se vocês olharem o mapa dos Estados Unidos, ele tem essa linha bem marcada ali na divisão dos estados.
Então a ideia era o que fosse para baixo dali podia, o que fosse da cima dali não podia. Em 1850, há necessidade de uma nova discussão. Por quê? Por causa da guerra com o México. A guerra com o México, ela levou uma aquisição de uma grande quantidade de territórios e tinha que se organizar esses territórios. E aí foram firmados os compromissos, o compromisso Clay, né, para entrar esses novos territórios. Em 1854, depois de muita discussão, a lei Kansas-Nebraska, ela leva a ideia de que cada estado que vai entrar é soberano para decidir. E isso gera muito medo, muito tensionamento e muitas discussões políticas na segunda metade da década de 50. Essa questão da escravidão, ela é um elemento central numa discussão maior sobre modelos de desenvolvimento. Que tipo de país os Estados Unidos querem ser? Um país que tem um desenvolvimento industrial e urbano ou um país que quer ser rural e agrário? Essa é a grande pergunta que tem que ser feita agora. Porque defender a escravidão, defender a manutenção da escravidão, significa defender o país agrário e rural. E defender o fim da escravidão significa optar pela tentativa de industrialização e urbanização do país. Não há meio termo nesse sentido. Não dá para conciliar uma coisa com a outra. Então, esse desenvolvimento, ele precisa dessa decisão. Essa decisão tem que ser tomada. E, quando o país se preparou para as eleições de 1860, as discussões, elas estavam em chamas. Durante a segunda metade da década de 50, a ordem política norte-americana ela foi completamente bagunçada. O Partido Democrata, que existia até então, ele se cindiu entre Partido Democrata do Norte e Partido Democrata do Sul, o que mostrava claramente que havia uma divisão de interesses entre os políticos do Norte, os políticos do Sul e a quem eles representavam. Então, a gente vai ter na eleição de 60 uma eleição completamente fora do controle das eleições anteriores e das que vêm depois também. O Partido Republicano é uma grande novidade. E o Partido Republicano vence a eleição com o Lincoln, que antigamente era do Partido Democrata, representava os democratas do Norte. Ele vence a eleição de 1860, mas assim, ele vence com 39% dos votos válidos. É pouco, é muito pouco para dar legitimidade para um presidente. Lembrando que nos Estados Unidos não tem segundo turno, não é, gente? E que um candidato vencer com menos votos é normal. Apesar de que o Lincoln foi o candidato mais votado na eleição. A gente tem uma eleição dividida entre 4 candidatos, que não é normal nos Estados Unidos, apesar de não ser proibido. Né? Mas ele vence com 39% dos votos válidos. Essa vitória, com todo esse questionamento, e você pode acompanhar aí no mapa, né? A gente tem em bege, salmão, enfim, os estados onde ele venceu, e o que está em cinza aí no mapa são os territórios, né? A gente não eram estados ainda. Né? Aí a gente vê bem que há uma cisão, há uma divisão entre norte e sul dos Estados Unidos. E essa cisão, ela vai acabar indo um pouco além. Em dezembro de 1860, depois das eleições e ainda antes da posse do Abraham Lincoln, a Carolina do Sul, que é uma das 13 colônias originais, ela anuncia a sua saída dos Estados Unidos. Ela anunciou, olha só, a gente está saindo fora. Porque eles viam na eleição do Lincoln uma ameaça real à questão da escravidão. Então, estamos saindo fora. Logo em seguida, o Alabama, a Flórida, a Geórgia, a Louisiana e o Mississippi, que também são estados escravocratas, também anunciam que estão saindo. O que levanta uma questão. Pode? A Constituição ela não é clara sobre isso. Não há um entendimento claro se pode ou não sair. A Constituição fala muito sobre como entrar nos Estados Unidos, quais são as regras, o que tem que preencher, mas se pode ou não sair, essa é uma questão que fica em aberto. Os estados do norte, os que permanecem, eles dizem não pode. Não existe sair. Depois que entrou, não sai mais, não pode. E os estados do sul estão dizendo não pode, por quê? Né? Por que não pode?
Esses estados que saíram, a Carolina do Sul, a Alabama, o Flórida, a Geórgia, a Louisiana e o Mississippi, eles se juntam e formam uma segunda unidade, os Estados Confederados da América. Tipo uns Estados Unidos 2, eles formam. Né? E elegem um presidente deles próprios, o Jefferson Davis. Logo em seguida em que isso acontece, mais estados se desligam dos Estados Unidos e se unem aos Estados Confederados. O Arkansas, a Carolina do Norte, o Tennessee, a Virgínia e o Texas. Então, olha só, a gente está falando em Carolina do Sul, Alabama, Flórida, Geórgia, Louisiana, Mississippi, Arkansas, Carolina do Norte, Tennessee, Virgínia e Texas. A gente está falando em 11 estados. Não é pouca coisa, não. E a grande questão agora é, esses 11 estados, eles afirmam que eles podem sair e formam um novo país para funcionar do jeito deles. Aqueles que permanecem dizem que eles não podem. E aí, como é que isso se resolve? Esse mapa, gente, ele mostra como a divisão ela é política e ideológica, ela acaba sendo geográfica também. Né? Então a gente tem ao sul, ali naquela cor salmão, os Estados Confederados da América. Todos eles estados escravocratas, né? Todos eles aonde a escravidão se mantinha e que defendiam a ideia de que eles podiam sair dos Estados Unidos e formar uma outra unidade. Em azul, a gente tem o que era os Estados Unidos da América, né? Que continuavam com a mesma Constituição, com a mesma ideia e que defendiam de que não existia secessão, de que eles deviam continuar todos unidos. Para quem está perguntando, gente, ali, aqueles que estão em azul clarinho, né, o Missouri, Nebraska, Virgínia Oriental, a Maryland, são estados que eram escravocratas, mas que permaneceram fiéis à União, né, que continuaram nos Estados Unidos, que não saíram da União, apesar de serem escravocratas. Né, para a gente ver como, politicamente, as questões têm matizes. E o que está em branco no mapa, gente, são territórios. Ainda não são estados formados. Ainda são territórios, estão sendo ocupados, estão sendo colonizados. A partir de 1861, então, nós temos guerra. Nós temos guerra que ficou conhecida como a Guerra de Secessão. Secessão, né, gente, significa divisão. Significa divisão. E aí o que a gente tinha era justamente essa ideia. Pode dividir ou não pode? Pode sair ou não pode? E um modelo de desenvolvimento. Também se buscava um modelo de desenvolvimento. O lado do norte, gente, os Estados Unidos da América, né, ele era militarmente um pouco menos expressivo no início da guerra, né, comandado pelo presidente Lincoln, mas o que ele tinha a seu favor? Ele tinha uma população maior. O norte ele tinha mais ou menos 20 milhões de habitantes e ele tinha a seu favor a questão das fábricas e da malha ferroviária. Enquanto isso, no sul, a gente tem um exército com oficiais mais bem formados, mais tradicionais, como o general Robert Lee, né, o principal deles, né, uma população menor, a gente tem 11 milhões de habitantes no sul, dos quais 4 milhões eram escravos, então é muito difícil de você contar com escravos para lutar numa guerra que defende a escravidão. A questão do Sul o Sul ainda é a região mais rica. Quando a Guerra de Secessão começa, a economia do Sul representa 65% do produto interno bruto dos Estados Unidos. Eles têm a grana. Eles têm a grana, enquanto o Norte tem a malha ferroviária e tem as fábricas. O Norte joga uma cartada muito pesada quando, em 1862, depois de toda uma discussão política muito forte, o presidente Lincoln ele acaba com a escravidão no país inteiro. Ele vai conseguir fazer toda uma negociação. Tem um filme do Spielberg que chama Lincoln, que fala sobre isso, toda a negociação que ele teve que fazer no parlamento, no Congresso, para conseguir os votos, para terminar com a escravidão. E ele consegue fazer isso. Então, a partir de 62, você está atiçando todos aqueles escravos do Sul para dizer, olha só, se o Norte ganhar, não vai mais ter escravidão. A Guerra de Secessão, gente, ela foi uma guerra muito pesada, ela foi uma guerra muito cruel,
ela foi, em número de mortos, a maior guerra do século XIX. Ela foi maior, por exemplo, do que os confrontos das guerras napoleônicas. A gente fala na Guerra de Secessão em perto de 600 mil mortes, 600 mil baixas, e a gente fala já em algumas coisas que aparecem ali no século XIX, vão se ensaiar depois, vão se ensaiar aí no século XIX para aparecer nas grandes guerras do século XX, como o ataque a alvos civis, e a utilização de armas de repetição. A gente começa a ter a presença das armas de repetição, ainda não é a metralhadora, mas que vão dar para a guerra uma outra intensidade, que era vista pelos europeus, principalmente, como uma coisa de gente muito selvagem. Fazer essa guerra desse jeito, essa carnificina que foi a Guerra de Secessão, que culmina, enfim, com a vitória militar do Norte. As tropas do Norte derrotam as tropas do Sul, as tropas do Sul se rendem às tropas do Norte, e a partir daí os Estados Unidos não têm mais escravidão, mas têm que lidar com um monte de questões, algumas delas até hoje. O período que os americanos chamam de a Era da Reconstrução, de 1865 a 1877, ele vai ser marcado por uma série de traumas também. O primeiro deles foi o assassinato do presidente Lincoln. Então, o presidente Lincoln, que era considerado um cara que poderia conduzir a União Nacional, era considerado um cara moderado, ele foi assassinado, e isso acabou levando que o Partido Republicano tivesse um predomínio muito grande dos ditos radicais, que passaram por cima, esmagaram muitos dos anseios dos estados do Sul através do processo de reintegração, o que gera alguns ressentimentos que duram até hoje. Existem problemas sérios dessa questão, nessa herança, ainda hoje. O Sul ele teve militarmente ocupado até 77, a gente está falando de 12 anos de ocupação militar no Sul pelas tropas do Norte. E vai ser desenvolvida toda uma política de integração dos antigos escravos na sociedade que não acontece sem deixar traumas. Se vocês repararem, queridos e queridas, a bandeira dos confederados, ela ainda aparece em muitos estados do sul dos Estados Unidos. Ela está lá, né? Ela aparece, ela ainda é testemunha de muita coisa. A gente ainda tem nos Estados Unidos muita coisa que sobrou dessa época. O rescaldo da Guerra de Secessão e o fim da escravidão dos Estados Unidos não acabou levando a uma integração social feliz entre os antigos escravizados e a população livre, em especial nos estados do Sul. O ressentimento pela derrota na guerra levou à criação de organizações racistas como a Ku Klux Klan, que continua funcionando até hoje. Mais do que isso, estados do Sul desenvolveram mecanismos legais que mantinham a exclusão política e educacional das pessoas negras. Até as décadas de 1960 e 1970, ainda estados norte-americanos proibiam os negros de votar, proibiam os negros de frequentar a universidade e segregavam os espaços, com restaurantes para pessoas brancas, restaurantes para pessoas pretas. Com ônibus para as pessoas brancas, ônibus para as pessoas pretas, e assim por diante. Então essa política de segregação, ela foi legal até uma geração atrás. Nesse sentido, a gente tem um esclarecimento bastante interessante num documentário chamado A 13ª Emenda, que está disponível no Netflix, e a 13ª Emenda é a emenda constitucional que termina com a escravidão nos Estados Unidos. Ainda sobre versões cinematográficas, né, gente, a Guerra de Secessão ela nos deixa alguns exemplos interessantes, né, de coisas que a gente pode assistir. O maior clássico da história do cinema americano se chama E o Vento Levou, e é uma trama que se passa durante a Guerra Civil Americana aos olhos de fazendeiros do Sul. Esse filme ele tem uma série de questões, tem uma polêmica muito grande que diz que se a gente corrigisse monetariamente as bilheterias, ele seria até hoje a maior bilheteria da história do cinema. Mas, indubitavelmente, aqui a gente tem a primeira atriz negra na história a receber um Oscar, né, que foi o Oscar de atriz coadjuvante. Mas, lembrando, né, o filme é um ponto de vista do Sul. Como eu já citei também, a gente tem o Lincoln. Lincoln é um filme que fala sobre toda a costura política
que o Abraham Lincoln teve que fazer para conseguir aprovar a 13ª emenda, né? Para conseguir fazer com que essa emenda passasse, com que essa emenda fosse aprovada pelo Congresso norte-americano. Spoiler, não foi fácil. Essa atuação também rendeu pro Daniel Day-Lewis um Oscar. E um outro filme bacana chama Tempo de Glória. Tempo de Glória mostra o primeiro batalhão negro do exército norte-americano durante a Guerra de Secessão, organizado lá em Massachusetts, e mostra como os tensionamentos entre brancos e negros não eram exclusividade do Sul. No Norte também tinha isso, né? Então, o filme tem o Denzel Washington, tem o Morgan Freeman, né? Ele também está bem bacana de assistir. Bom, a partir daí, gente, os Estados Unidos costuram a sua unidade com essa gigantesca cicatriz. A Guerra Civil se torna uma cicatriz que foi a única maneira de conseguir corrigir aquela lacuna lá atrás do tempo da Constituição. Mas a partir daí, eles corrigem essa questão e podem, enfim, ter um modelo de desenvolvimento voltado para a industrialização, para a urbanização e para se tornar o que se tornaram no século XX. Meus queridos e minhas queridas, de minha parte hoje era isso. Então, mais uma vez, agradeço ao professor e à professora que está aí com vocês, né? Desejo a todos uma boa semana e não se animem muito, gente. Quinta-feira eu já estou aí para encher o saco de vocês. E tratem de me dar um bom dia decente depois da apresentação. Tá bom? Beijo, meus queridos. Beijo, minhas queridas.